A odontologia do sono, atualmente, ela ainda não é uma especialidade reconhecida na odontologia, diferente da medicina. A medicina já tem a especialidade do Aham. sono. Mas a odontologia, ela apresenta cursos de capacitação para os dentistas que querem trabalhar nessa área. E o dentista do sono, ele faz parte da equipe multidisciplinar do sono. Basicamente, o que nós estudamos e tratamos são pacientes que apresentam distúrbios do sono. O mais comum e o mais prevalente deles é a apneia obstrutiva do sono, que hoje em dia está tendo um enfoque maior. O que é a apneia obstrutiva? É quando a pessoa para de respirar durante o sono. Nossa, isso é muito comum, Muito né? comum e muito grave, né, Ivana? Porque isso apresenta várias consequências para a nossa saúde. Nossa, inclusive, eu já vi médicos comentando que, inclusive, pode diminuir o tempo de vida, Sim, porque a qualidade de vida cai muito, né? cai muito. Então, eu recebo muitos pacientes, e até é curioso ver que, às vezes, muitos pacientes, homens, chegam ao meu consultório com aquela queixa da mulher, que, ai, nossa, meu marido ronca muito e isso está atrapalhando o meu sono. E a gente tem uma cultura de achar que roncar é normal, mas o ronco, ele não é normal. O ronco, ele já sinaliza uma dificuldade de respiração para aquele paciente. Nem todo mundo que ronca vai apresentar apneia, Uhum. mas o ronco alto, frequente, ele é um dos grandes sintomas que nos levam a investigar a presença da apneia para o paciente ou não. E isso tem a ver diretamente com os nossos dentes e com o bruxismo? Sim, pode ter a ver. O que acontece? O paciente, num evento de apneia, ele teve a passagem da respiração interrompida. E o nosso corpo, ele encontra uma maneira da pessoa sair desse estado, para a pessoa voltar a respirar. Muitas vezes acontece um estímulo da musculatura orofacial, que é um bruxismo. Então, o paciente contrai os dentes e volta a respirar como uma maneira de desobstruir a via aérea superior. Então, eu sempre digo para os pacientes, existem 3 grandes amigos, que são a apneia obstrutiva do sono, o bruxismo do sono e o refluxo gastroesofágico. É relativamente frequente a gente encontrar essas 3 condições no mesmo paciente. E daí o que acontece? A gente tem que investigar, muitas vezes é a apneia que está levando o paciente a ter uma exacerbação dos seus eventos de bruxismo do sono e também que está levando ao refluxo gastroesofágico. Então, o paciente acaba tendo que ser um paciente que vai tratar essa apneia obstrutiva do sono. Gente, e aí, vamos lá. Bruxismo, apneia do sono e odontologia. Para quem está nos vendo e entender, e aí você se especializou nisso, como é que o trabalho da odontologia, da senhora no caso, pode ajudar esse paciente que tem esses sintomas? Então, primeira coisa, o dentista, ele muitas vezes é o primeiro profissional da saúde a desconfiar que aquele paciente pode ter apneia. Porque, como a gente comentou antes, o ronco, muitas vezes a pessoa acha que é normal roncar. Então, aquele paciente vem e está roncando há muito tempo e nunca pensou que isso pode estar acompanhando o problema de saúde que ele tem, né? Então, muitas vezes, a gente desconfia por alguns sintomas que o paciente apresenta, tanto na anamnese, no relato que a gente vê, um paciente que dorme bastante tempo, mas que acorda cansado. Muito Isso comum, não é normal, muito comum. Eu não né? sei o que eu O que está tenho, eu acontecendo? durmo, mas eu acordo mais cansado do que eu fui dormir. Isso. Minha mulher reclama que eu ronco demais. O que está acontecendo? Você tem algum desses sintomas? E tem mais outro, que sente dor também, às vezes. Isso pode vir acompanhado de dor, porque às vezes daí o paciente pode ter uma exacerbação dos seus eventos de bruxismo. O que é o bruxismo? O bruxismo, ele é uma atividade dos músculos da mastigação. Então, o bruxismo do sono, ele usualmente o paciente ou aperta os dentes, ou ele range os dentes durante o sono. E essa atividade, quando ela começa a estar muito frequente ou numa intensidade muito grande, ela é um fator de risco para a disfunção temporomandibular, que é a DTM, que daí o paciente apresenta dor. Eu tenho dor aqui, acordo dolorido, acordo com dificuldade de abrir a minha boca, ou vou abrir a boca, tenho uns estalos articulares muito altos, né?
Então, são coisas que muitas vezes estão juntas. O que te chamou a atenção para buscar justo uma especialização nisso, nesse ramo tão específico da odonto? Que, juro, eu acredito que quem está me ouvindo também não imaginou que fosse, no caso, uma especialização muito importante da odonto, Sim. né? Sim, é uma área da odontologia que ainda tem poucos especialistas. Essa especialidade da disfunção temporomandibular, ela existe desde 2002, então ela é antiga. Mas até hoje, por incrível que pareça, tem dentistas que não têm muito conhecimento disso, né? Tem em torno de 1.700 especialistas no Brasil inteiro. Uau!